E aí, pessoal, hoje vamos falar sobre erros comuns no processo de aquisição de armas. Por isso, listamos 5 erros ou cuidados que você tem que ter no seu processo de aquisição de arma de fogo, seja ele você por conta própria ou com o apoio de um despachante. Meu amigo, apesar de ter ficado mais simples esse processo de aquisição de arma de fogo esse último ano, existem alguns cuidados básicos que você precisa ter no pedido de aquisição de arma de fogo. Lembrando que essa arma que você está adquirindo é uma arma para posse, tá? É para sua defesa pessoal, em sua residência ou em seu escritório. Você não pode estar andando com a arma. Para você andar com a arma, aí é outro processo, é o processo de porte de arma. Mas aí é assunto para outro vídeo. A gente vai focar hoje só sobre os erros básicos no pedido de aquisição de armas de fogo. Erros que você não deve cometer. Para você que não sabe, talvez eu nunca tenha comentado, a Alva Assessoria é uma empresa que tem mais de 10 anos no mercado e nós da Gatilho Armas temos uma parceria nesses últimos 4 anos de existência da empresa e nesses 4 anos a gente viu uma série de situações, uma série de falta de atenção que fizeram com que o processo fosse indeferido ou voltassem, ficassem na pendência, não processos da Alvo, processos de clientes da Gatilho e processos que o pessoal chega nos contando. Então, segue lá 5 coisas que eu levantei aqui. Vale a pena salientar que a quinta aparenta ser a mais simples, mas por incrível que pareça, é a que eu mais conheço pendências dela. Antes de começar a listar esses erros, não custa nada lembrar o que é necessário para você ter a sua aquisição de arma de fogo. Lembrando também que, para um assunto mais aprofundado sobre a aquisição de arma de fogo, a gente já tem um vídeo aí no canal, deve estar aqui no card, não sei se é aqui ou aqui, mas clica lá, você vai ter mais informações. Hoje a gente vai falar só sobre o que você não deve e passar uma pincelada rápida sobre o que é necessário para você ter uma arma de fogo. Você já deve estar cansado de ouvir, mas primeiro, preencher o requerimento que tem lá no site da Polícia Federal, ser maior de 25 anos, não estar respondendo a inquérito policial ou processo criminal, declarar ou comprovar, né, cada um que chama de uma forma diferente, a sua renda lícita e seu endereço, né, seu comprovante de residência físico, apresentar cópia do RG, do CPF e do título de eleitor. Vale dizer também que você tem que estar quite com as obrigações eleitorais. As famosas certidões você também precisa apresentar, né, que é a Justiça Federal, Justiça Estadual, TJ Estadual, Tribunal de Justiça Federal, Justiça Eleitoral, TSE e Justiça Militar. E, finalmente, os laudos. Laudo psicológico e o laudo de tiro. O laudo psicológico para comprovar sua capacidade psicológica de uso, de manuseio de arma de fogo, e o laudo de tiro para saber que você tem um bom manuseio de arma de fogo. Esses laudos têm que ser feitos por profissionais credenciados na Polícia Federal. No site da Polícia Federal, você entra lá no Google, Polícia Federal Armas, ou para ser mais específico, Polícia Federal Armas, instrutores credenciados. Vai estar lá a lista de todos os instrutores e profissionais, onde vai ter o telefone, o e-mail, alguma forma de você entrar em contato diretamente com eles. Você liga, agenda o teste psicológico, agenda o teste de tiro, realiza, junta tudo e dá entrada no processo, conforme a gente conversou lá no vídeo anterior. E agora que relembramos como é o processo de aquisição, vamos para a lista de erros. O primeiro erro que eu listei aqui é anexar a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, no lugar do seu RG. A gente já discutiu muito com o Sinarme sobre isso, mas é prego batido, ponta virada. Eles não aceitam. Tem até uma justificativa, até plausível, que é na sua CNH não tem a sua naturalidade, né? A cidade onde você nasceu. Coisa que no RG consta a sua naturalidade. Existem outros documentos que são aceitos no lugar do seu RG, caso você tenha perdido ou qualquer coisa. Que são carteira de trabalho, carteira da OAB, carteira do CREA ou qualquer carteira de classe que você venha a ter. Existe também aquela situação em que o RG
ele é muito antigo. E apesar de não existir nenhuma lei que proíba que você tenha uso ou que você use o seu RG com mais de 10 anos de expedidos, não só a polícia, como outros órgãos e até bancos também não aceitam. Eles têm a justificativa de que a foto que consta no RG, ela não condiz com a sua verdadeira imagem atual, né? Porque faz 10 anos que você tirou aquela foto ou até mais. Nesse caso, a gente sempre orienta que não vai querer tirar a segunda via, apresenta sua carteira nacional de habilitação, sua CNH e a cópia do registro de identificação, né? O RG. Pegou aquele registro antigo, a sua identidade antiga, anexa a CNH, junto no processo, eles costumam aceitar sem problema nenhum. Mas é a única forma que eu conheço que a CNH é aceita no processo de aquisição. No processo de renovação, já é mais tranquilo. A polícia costuma aceitar a CNH, até porque quando você adquiriu, você já anexou o RG. Então você já tem a cópia do RG já no seu arquivo da Polícia Federal. O segundo erro diz respeito à qualidade da imagem que você está apresentando no seu documento. Por exemplo, a qualidade das cópias que você vai apresentar lá na Polícia Federal. Você tem que ter em mente que, dependendo da forma que chegar o seu processo lá na Polícia Federal, o agente não vai se esforçar nem um pouco para analisar o teu processo. Ele vai receber lá na tela do computador dele, que hoje está sendo de forma digital, né? Está lá passando requerimento, está lá passando o seu RG. Seu RG normalmente já é mais antigo, já chegam casos em que o povo anexa uma foto, você segurando a foto, o seu RG assim, chega, tira o celular, bota em PDF e escaneia junto com o requerimento. Não, velho, a polícia ela não vai aceitar. O agente, a primeira coisa que vai fazer é joga para pendência, documentos ilegíveis. Pronto. Para evitar isso, para evitar mais tempo, já é uma questão demorada, escaneia, pô. Vai, se tu não tiver acesso a um scanner, você vai pegar uma folha, seu documento, seu RG, tira a foto com o celular paralelo, bota essa folha numa mesa, paralelo a ela, tira a foto de uma forma que fique reto, que fique paralelo e que você esteja em um local bem iluminado, em que a foto fique altamente legível. Como eu estou dizendo, não vai pensar que o agente vai se esforçar além do normal para fazer o seu processo, não, para avaliar e validar o seu processo, não. Ele vai olhar aquele padrão, tá fora do padrão, tá ruim, tá difícil de enxergar, vai para pendência. Ou indefere de vez, tem que começar o processo do zero. Não, velho, vamos ter cuidado, vamos ter atenção, a gente tá prestando, fazendo pedido para um órgão público, para um setor de burocracia, já é burocrático por natureza. Vamos facilitar, vamos tentar fazer com que o seu processo ande o mais rápido possível e que não tenha pendência nenhuma para que você esteja com a sua arma o mais rápido possível, que é essa a intenção, né? Principalmente, encaminhe o processo em PDF. Se você vai ter que entregar à Polícia Federal, ao SINARME ou à Delegacia de Polícia Federal que cuida do seu processo, leva um processo físico, mas leva já tudo digitalizado num pendrive. Quando tu chegar lá no atendimento, você vai dizer, olha, estou com o processo físico aqui e tenho ele escaneado aqui no meu pendrive. Não tenha dúvida, isso vai agilizar muito o seu processo. Por quê? Na hora que você já tem o processo digitalizado, você já pula uma fila, que é a fila da digitalização. Já vai direto para o agente, que ele vai colocar o teu processo direto no Sinarme 2, que é o programinha de análise, e vai direto para o agente. Caso chegue somente no físico, esse documento vai para um estagiário, vai para algum terceirizado, vai ser escaneado para depois ser imputado no Sinarme 2. Essa dica do pendrive já ajudou bastante. Tem processo que a gente leva menos de 10 dias para estar com autorização. E com 2, 3 dias já retira a loja da arma, já retira a arma da loja. Que é essa a intenção, tanto para o lojista quanto para você. Por quê? Uma arma vendida para o lojista, a intenção dele é que saia do estoque o mais rápido possível. E para você, que é o comprador, recebê-la o mais rápido possível, né? Então, é um ganha-ganha. Terceiro erro, validade das certidões. Em sua grande maioria, as certidões que a gente emite, ela tem uma validade de 30 dias. No caso das certidões específicas da Polícia Federal,
A Justiça Federal, ela tem validade de 30 dias. A STM, né, que é a Justiça Militar, tem 90 dias. TSE, que é a Justiça Eleitoral, tem 90 dias. E Justiça Estadual, 30 dias. O que é que acontece? Muita gente termina esquecendo dessas duas aqui, que vale por 30 dias apenas, e dá entrada, e por conta de demora de marcar o teste de tiro, o teste psicológico, essa demora no agendamento, as certidões vencem. Mas a TSE está válida ou se baseia somente na Justiça Militar, que tem bem claro dizendo válido por 90 dias, você entra com o processo. O processo vai voltar, vai dar pendência. Ou nem dá pendência, né? Ou volta e cancela logo, indeferem logo, que para ele é melhor. Quarto erro, deixar de preencher ou preencher de forma diferente o requerimento. A parte do requerimento, basicamente você vai imputar, você vai colocar todas as suas informações e você vai ter que anexar os comprovantes do que você está declarando no requerimento. Então, é uma base, um cara crachá. O agente vai olhar teu requerimento e vai olhar os documentos que tu está anexando. Nome, endereço. Não sei como é no seu estado, mas em Pernambuco existe a CELP, e a CELP é interessante porque é o seguinte, a CELP é a companhia elétrica de lá. Um exemplo, existe a mesma rua, só que do meio para cá ele dá um nome, do meio para cá ele dá outro. Essas questões de mudanças de correios e tudo, ou muda inclusive o bairro. Tem uma coisa interessante que no Recife tem um bairro chamado Rosarinho e Encruzilhada, por exemplo. São dois bairros colados em que tu atravessou a rua, tu mudou de cidade, de bairro. Para uns prédios é Encruzilhada, para outro prédio é Rosarinho. Então você termina recebendo o documento, você se diz morador do Rosarinho, mas a sua CELP diz que é, sei lá, da Encruzilhada. Você tem que colocar no requerimento exatamente o que está colocando, constando no seu comprovante de residência, porque senão vai voltar. Outra coisa, comprovação laboral. Vamos supor que Joãozinho, ele é formado em engenharia, só que hoje ele é servidor público do estado, ou é servidor federal, ou é um servidor público. Ele vai colocar lá no profissão engenheiro, vai colocar lá nos dados laborais dele os dados do órgão que ele trabalha. Não, na hora que o agente lê, engenheiro, só que aqui ele está como administrativo, não está batendo. Ou OAB, o cara declara lá que é advogado e é um político, por exemplo, advogado. E vai lá e comprova a ocupação lícita dele como vereador de não sei de onde. Não, lá em cima vai ter que colocar vereador também. Ou principalmente os empresários, acontece muito isso. Joaquim tem 3, 4 empresas, um puta de um empresário, tá lá, Joaquim, observação lá, né, profissão dele, empresário. Lá embaixo vai estar, não sei lá, a empresa dele, uma empresa Joaquim Ótica. Aí ele liga lá para a secretária e diz, me manda meus 3 últimos comprovantes de renda ou Prolabore, não sei o que é que ele vai botar, as notas fiscais e me manda aí um cartão CNPJ. A secretária não sabe do que se trata, vai colocar, ao invés da ótica dele, vai colocar a empresa de transportes dele, aí vai botar Joaquim Transportes. Só que lá, no requerimento, ele preencheu Joaquim Ótica CNPJ tal. O comprovante, o cartão do CNPJ tem que ser da ótica. O Prolabore tem que ser da ótica. Aí o cara diz, não, mas é minha empresa, mas eu não retiro o Prolabore dela, eu não retiro o lucro dela. Então declara lá no requerimento a empresa que você retira a sua renda, que é isso que importa para a polícia, não se ela é a maior ou ela é a menor das que você tem. Falando em questão de preenchimento, também tem um adendozinho que é o seguinte. Oswaldo quis fazer o processo de aquisição de uma pistola. Aí no meio do processo, antes de dar a entrada, ele resolve comprar um revólver. O requerimento já está feito para uma pistola .40. Mas aí ele fez o teste lá de tiro e disse, não, eu quero um revólver. E ou está fazendo para o despachante e não avisou o despachante,
ou está fazendo por conta própria, chega lá no teste de tiro, faz o teste de tiro com o revólver. Entrou com pedido de aquisição de pistola, anexou o processo de revólver, vai voltar. Por quê? O teste de tiro lhe capacita a adquirir a arma que você realizou o teste. Por exemplo, realizou o teste com o revólver 357, o requerimento tem que ser de um revólver 357 e não pegar uma pistola e não pedir uma pistola e fazer o teste com o revólver. Isso é questão de atenção também, né? E o quinto erro que a gente estava falando, que é o mais besta, mas é o que tem voltado bastante, principalmente na aquisição da segunda arma, que é o seguinte. Tá falando lá de Joaquim, né? Então vamos lá. Joaquim comprou uma arma em 2019, em julho de 2019. A gente está em julho de 2020, tá já vencendo o teste de tiro dele. Ele quer adquirir um segundo revólver. Só que o teste psicológico dele ele fez em junho. Aí, se o teste de tiro ainda está válido, qual é? Qual é a ideia dele? Ele vai lá e renova somente o teste psicológico. Porque ele já tem um teste de tiro, então ele já vai economizar aí R$300. Quando ele dá a entrada, o agente vai lá olhar na tela do computador dele e vai ver que o teste dele de tiro foi no dia 28 de julho de 2019. Tem até o dia 27 de julho de 2020 para fazer o teste. E aí ele viu que o teste psicológico dele aconteceu no dia 1º de julho de 2020. Logo, o teste psicológico foi feito depois do teste de tiro. Não pode. O teste de tiro ele tem que ser feito após a comprovação da sua capacidade psicológica. Poxa, mas aí o que é que faz para resolver? Pega o teste vencido, o teste psicológico de 2019, anexa junto ao teste de 2020. Por quê? Porque o teste de 19 vai dizer que você era apto a realizar o teste de tiro naquele momento. Só que como ele está vencido, que ele ia vencer em junho, como ele venceu em junho de 2020, o teste de 2020, de julho, 1º de julho de 2020, vai comprovar que você ainda é apto psicologicamente. Então você não vai precisar fazer um novo teste de tiro. É só essa dicasinha aí que é importantíssima. Por quê? Hoje em dia a gente não adquire só uma arma, a gente adquire a primeira arma, cria gosto, adquire a segunda e normalmente para na terceira. Ou vai continuando, né? Aí eu já aconselho virar CAC, que aí tu já vai entrar no esporte. E é isso, meus amigos, vamos ficando por aqui. Queria agradecer demais você ter chegado aqui. Só lembrando, deixa o gostei ou não gostei, falo sempre. Se não gostou, por favor, comenta aí embaixo o que é que a gente pode fazer para melhorar. Se gostou, eu também tenho alguma sugestão, comenta aí embaixo também. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram também, que é @gatilhoarmas. Lá a gente tem um contato mais direto com vocês. Vocês chegam no direct, a gente responde, a gente tenta fazer com que as suas dúvidas sejam tiradas sempre da forma mais rápida e mais simples possível. Abraço e até uma próxima. Valeu!